Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do Na Mesa Podcast. A gente quer pedir para você já nem perder tempo. Já começa curtindo esse vídeo, já compartilha para alguém, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito no nosso canal. Ativa o sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as informações, todas as novidades por aqui. Isso mesmo, e a gente gosta muito quando vocês partilham conosco. Então, não esquece de comentar aí um testemunho durante, todo o podcast, aquilo que você está gostando, aquilo que você não está gostando, suas dúvidas, mas principalmente seu testemunho, que vai ajudar muitas mulheres a se levantar como uma mulher da palavra, né? Exatamente. Muito boa noite para você que está aí nos acompanhando. E nós não poderíamos deixar de pedir para você também nos acompanhar nas nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, o @namesapodcast_, assim também como o da comunidade Palavra Viva, que é onde nós também postamos principalmente sobre os eventos da comunidade, né? Para você estar sempre atento, o @comunidade Palavra Viva. Então, nos acompanhe nas redes sociais, porque é a nossa forma de estar sempre se comunicando com você. E se você também, deseja aí conhecer um pouco mais sobre nós, até comente ali, no próprio comentário ali. Eu quero conhecer mais da comunidade, que nós entraremos em contato, Isso né? mesmo. Isso mesmo. E a gente não pode deixar de agradecer, né? Sim. E queremos agradecer os nossos patrocinadores, os nossos irmãos que estão sempre conosco, nos ajudando, nos auxiliando. E se hoje estamos aqui, é uma graça alcançada através dos nossos patrocinadores, em especial neste podcast, né? A gente tem que levantar as mãos para o céu e agradecer o Senhor. Por quê? Porque vocês podem perceber que estamos em um cenário diferente. Estamos, em um ambiente bem diferente, mais estruturado, e isso é graças aos nossos patrocinadores. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos. O nosso primeiro irmão, nosso primeiro patrocinador, vamos lá, na telinha. É o Nabrasa, o nosso primeiro patrocinador, Nabrasa Espetos, o nosso irmão que faz os melhores espetinhos. Eu não de muitas variedades. Exatamente. Muitas. Eu não canso em dizer que é um dos melhores espetinhos que eu já comi na vida. E eu gosto muito de lanche, tá? Então, assim, os lanches de Joinville, o Nabrasa está elencado como um dos melhores, principalmente de espetinhos. Então, você que não tem um lugar para ir no final de semana, tá pensando, o que eu vou fazer, onde que eu vou levar minha família? O Nabrasa é um bom lugar. Só uma dica, domingo, amanhã é meu aniversário, então se vocês quiserem trazer um espetinho pra mim. Dar um vale espetinho. Um vale espetinho, eu aceito. É um bom presente também, para comemorar aniversários e muitas outras coisas e eventos e tudo mais. E pra você que quer pedir agora mesmo no delivery, porque é sábado, né, gente? Sim. Todo mundo merece. 8 horas à noite. Exatamente. O QR Code aí pra você estar pedindo no delivery. O nosso próximo patrocinador é a agraciada Totustus. Muito meigo, gente. Olha, já passa uma paz, né? Já é aquela viradinha de cabeça pra falar, né? Agraciada, Totustus. É dos nossos irmãos, da Simone e do Paulinho. O Paulinho também é apresentador aqui do podcast. Eles fazem artigos religiosos, um terço mais lindo que o outro. Alice, se tu puder, inclusive, mostrar. Esse aqui, eles vendem eles também vendem, outros os artigos, mas, por exemplo, o terço nosso do Na Mesa, amiga, meu braço não alcança lá, sou pequenininha. Esse terço foi a Simone que fez especialmente para o Na Mesa, então ela personaliza os terços. Eles são os nossos irmãos que estão sempre nos apoiando, e esse é um trabalho de evangelização para você que quer presentear alguém, quer evangelizar alguém, quer alcançar uma alma, né, Bruna? Isso mesmo. Quantas almas a gente pode alcançar através de um presente? A agraciada Totustus pode te ajudar, pode ser esse auxílio na evangelização através de presentes. Também, para falar com eles, com a Cia e com o Paulinho, é só aproximar o QR Code. O nosso próximo patrocinador é a Metanoia Store, dos nossos irmãos Ivanildo e Nara. Os nossos irmãos também utilizam-se deste meio para evangelizar. Nós não cansamos de falar, Sim. Como o trabalho deles é uma forma de evangelização através de camisetas, bonés, canecas. As nossas canecas são Exatamente. Personalizadas através Então, das mãos deles. E tudo isso são meios de você estar alcançando almas. Inclusive,
Hoje, cada uma de nós está com uma caneca, mas tem uma pessoinha que está sem caneca. Que ainda não foi apresentada, tá quietinha Ela ali tá no cantinho. quietinha ali na dela, mas logo mais a Logo gente mais já vai, entrega. E a gente fala também um pouquinho mais sobre a metanoia, esses nossos irmãos que estão sempre no nosso lado, né? Isso mesmo. E se você que está nos assistindo quer nos apoiar, né? Quer participar dessa evangelização junto conosco, porque o Senhor nos chama a ser comunidade, né? Então, o reino é para todos. Então, se você quer nos ajudar a evangelizar junto conosco, com o podcast na mesa, sentar na mesa junto conosco, entre em contato aí, vai rolar o QR Code, né? Tanto da benfeitoria, né? Sim. Importante a gente falar agora que eu me recordei. No QR Code, vai ter um QR Code durante toda a nossa gravação aqui, com QR Code com a benfeitoria da comunidade. Então, se você sentir o chamado, né, e sentir a vontade em nos ajudar a comunidade nesse processo da evangelização, só escanear o QR Code e nos ajudar. Isso? É isso, e hoje chegou a hora, o Isso. momento. Que rufem os tambores. Que rufem os tambores. Quem que está entre nós? Quem será? Quem Gente, vocês não A viram, né? bendita mulher. Hoje nós estamos entre mulheres aqui, né? E você pode notar que tem uma pessoa que está bem quietinha no cantinho. Quem conhece Não não, é sabe, costume. né? Que não é costume. Talvez ela esteja nervosa por estar num podcast, talvez. Mas nós temos a graça de ter hoje uma convidada muito especial para nós, porque além de ser uma convidada intercessora, uma mulher de palavra e de oração, ela é a cofundadora da nossa comunidade também. Então, para vocês hoje no nosso podcast na mesa, nós teremos Dona Andreia. Ai, Seja ai, bem-vinda, seja Dona bem-vinda, Andreia. Glória a Deus de Plateia. estar no meio de vocês, tão bonitas, tão lindas. Obrigada. Presença de Deus. Obrigada. Amém, aleluia. E pra gente começar, como de costume, mãe, a gente quer te dar 2 presentes. Ah, é só um pequeno detalhe. A Dona Andréia é mãe da Ana, então se ela Ah, chamar é? de mãe no meio Verdade. do podcast... Se vocês pararem pra olhar bem, coloca o teu rostinho bem pra frente, assim, ó, tu consegue ver uma Lá. semelhança, entendeu? É cara de um focinho de outro. Mas o nosso costume, mãe, nesse momento é a entrega de presentes. sim. Tá bom? Legal. Eles são fornecidos pela Metanoia, pelos nossos patrocinadores. E é eles que ajudam nesse trabalho, nessa evangelização. Mas geralmente a gente começa por este, mas eu quero fazer diferente pra já criar uma emoção, tá Sim. bom? Vocês concordam comigo? Sim. Então, o primeiro Vai em presente, frente. você vai abrir esse aqui e tem que mostrar pro pessoal. Ah, ele dá uma assistência. Muitas surpresas nesse Surprise. podcast hoje. Tem a base ali. Isso. Essa é a base. Caiu ali na frente também. Olha só, quem que é, mãe? Mostra Mostra pra todo ali. mundo aqui, ó. Mostra lá na câmera. Olha Qual só. a câmera? É a mãe e o pai, uma das fotos mais bonitas que eles têm lá na comunidade. Esse também é um tipo de trabalho que a Metanoia Store faz, né? Isso, amiga, eu já deixei pra inspirar ela. Olha pro amado, pro cheiro. E aqui o seu segundo presente. Ó, que legal. Até se você ainda não viu, o nosso último podcast foi com o seu Neri. Então já Ai, acompanhe que os outros linda. vídeos lá também. Que bonita. Nossa. Gostou? Ah, Olha ali. Personalizada. As frases clássicas da Dona Andréia. Olha, tu reza. A oração é a chave que abre o coração de Deus e destranca os milagres em nossa vida. Oh, aleluia. que Deixa eu mostrar lindo. aqui antes. Glória a Mostra. Deus. Que Qual criatividade. câmera, Né? produção? Linda. Bem criativos. Bonito, Dos né, mãe? nossos irmãos, Metanoia. Evanildo Isso. e E a Nara. Nara. Deixa eu só- Agora os cafés e os chás do secreto vão ter a sua A sua caneca cara. personalizada. Viu, mãe? Agora no teu café da manhã tu não precisa pegar mais a do pai. Agora tu tem a tua. Você tem a tua própria, né? Legal. Bom, agora a gente já se apresentou, todo mundo sabe, né? Quem é a Dona Andréia. E se não conhece ainda, vão conhecer. Mas para quem ainda não conhece a senhora, não conhece como que é a sua história, conta um pouquinho pra gente. Quem que é a Dona Andréia? Como que começou essa sua caminhada com Deus, assim? Se apresente pra nós. Isso. Olha, eu comecei na caminhada, na igreja, em 1994. Né? Comecei no grupo de oração, né? E desde lá estou até hoje, né? Na comunidade, na igreja, né? Mas tudo fruto da palavra de Deus e fruto
de dar perseverança. Porque se eu estou esse tempo todo na igreja e agora na comunidade, é tudo fruto da perseverança, né? Sim. Porque quando a gente persevera, a gente vai longe. Sim. E graças a Deus, assim, depois que eu tive uma experiência com Deus, em 1994, eu não parei mais, né? A busca pela vida de oração, a busca pela intimidade de Deus, com Deus, porque uma mulher, um homem, para perseverar, para ter intimidade, ele tem que ter intimidade com Deus. É verdade. Quanto mais intimidade com Deus, mais você cresce. Sim. Cresce na graça, cresce na espiritualidade, cresce na perseverança. E só pra gente dar contexto, a mãe e o pai já se conheciam nessa época, né, mãe? Sim. É interessante, né? Eu fui buscar Jesus porque a história é bonita, é linda. Pode contar, pode contar. Posso contar, então? Pode contar, fica à Ah, vontade. Pode desde o começo. Então, vou ficar bem à vontade, né? Isso. Então, assim, eu fui buscar Jesus por quê? Porque eu vivia uma vida louca, uma vida de pecado, não conhecia Jesus, não tive uma experiência com Jesus. Quando a gente não tem uma experiência com Jesus, a gente faz tudo errado, né? Sim. Porque a gente não está na presença dele. Então, o que aconteceu na minha história? Eu namorei 1 mês com o Neri, né? E nesse mês eu engravidei do Jeff, que é o meu filho, né? E no decorrer daqueles meses, daqueles anos, eu tive que decidir, né? Ou eu buscava Jesus, ou eu me separava do Neri, né? Porque ele não era um homem convertido, eu também não era, estava iniciando tudo, iniciando a caminhada, mas, graças a Deus, o meu irmão, o Adriano, ele já participava do grupo de oração em 1994, ele começou antes de mim na caminhada, e ele falava de Jesus para mim, né? E muitas vezes ele falou de Jesus para mim, e um dia ele me convidou para ir no grupo de oração. Olha a importância de um convite. É verdade. Né? Ele sendo meu irmão, ele me convidou e eu fui. Então, assim, desde da primeira vez que eu entrei naquele grupo de oração, na São João Batista, que é a paróquia São João Batista do Fátima, eu iniciei lá, fui serva, né? Sempre perseverando, sempre buscando, firme. E de lá começou a restauração do meu matrimônio, né? Porque eu fui buscar Jesus por causa da minha tribulação com o Neri, né? Porque quem não sabe, né, o pai antes de conhecer se converter, Jesus. né, mãe de conhecer Jesus, o pai era bem vida louca, como diz a mãe, assim, o pai era professor de karatê, ele tinha academia, o pai gostava muito de futebol e ele era de times meio briguentos, né, mãe? Sim. Então, o contexto da nossa família surge, né, mãe, de um recomeço muito grande dentro da vida do pai mesmo, né? Sim. Com bebida, com cigarro e assim por diante. né? Portanto que é uma loucura, né? Tu namorar 1 mês, tu engravidar. Eu vejo hoje, com 36 anos de casado, que o meu casamento é um milagre de Deus. Milagre de Deus. Sim. Né? É um milagre de Deus. E foi restaurado pela fé, né? Sim, restaurado pela fé, pela busca, pela perseverança, né? Mas por quê? Porque desde quando eu coloquei os meus pés naquele grupo de oração, eu deixei Jesus trabalhar na minha vida, trabalhar no meu coração, né? Uma determinada decisão. Isso, uma determinada decisão de não querer mais Sim. aquela vida que eu vivia antes, aquela vida louca, aquela vida de pecado. Porque a gente só muda quando a gente tem uma experiência com Deus, né? E tem uma coisa muito importante, né, mãe? O pai conta, né? A senhora vai confirmar que o Jeff já estava pegando hábitos ruins do pai, né? Porque vocês não buscavam, né? Não eram assíduos, né? Ele já era criança. Ele já já era nessa criança, época. né? O Jeff nasceu em 1990 e em 94 a mãe teve a primeira experiência, mas o pai ainda não.
Então a mãe foi o alicerce da nossa casa sempre por muito tempo. Só que o Jeff já estava começando a ter hábitos, né, mãe? Sim. E aquilo ali foi um virar de chave dentro do coração da mãe, dentro do coração do pai. Eu só vim 12 anos depois, mas né? 11 anos depois. O interessante também que eu vejo assim no decorrer da caminhada, no decorrer de toda essa busca, porque é uma busca diária, uma busca semanal, é uma busca de meses, de ano. Tu tem que buscar sempre, perseverar sempre, né? Às vezes eu vejo muitas mulheres que elas, por qualquer coisa, desanimam. Sim. Então, qual é o conselho que eu dou a vocês, mulheres que estão nos ouvindo agora? Se você toma uma decisão, eu quero uma restauração no meu matrimônio, eu quero uma restauração na minha família, a restauração começa pela mulher. Aleluia. Isso eu falo porque aconteceu comigo. A restauração do meu matrimônio, a restauração da minha família até hoje. Por quê? Porque eu não deixo de perseverar e de buscar na oração, de buscar na palavra de Deus. Então, hoje em dia, eu vejo que há muito vacilo em relação às mulheres. Porque elas estão muito preocupadas com as coisas do mundo e não estão preocupadas com as coisas de Deus. Sim. Porque Deus tem que estar em primeiro lugar. Se Deus não estiver em primeiro lugar, nada vai acontecer na sua vida, no seu matrimônio, na sua família. Em relação aos meus filhos, eu olho para a Ana, que é minha filha, eu olho para o Jeff, eu olho para o Miguel, eu olho para o Jean, que é o meu filho de coração. Eles são frutos de mim que persevero, que vou ter que perseverar até a eternidade, porque se eu parar, a minha família, ela vai acontecer o quê com a minha família? Eu não posso parar. Depois que eu tive uma experiência com Deus, que eu presencio milagres na minha vida, eu não posso parar. Eu tenho que ir até a eternidade. Nem que venha ventos contrários, nem que venham noites escuras, nem que venham tempestades, mas a minha missão como mulher, como esposa, como mãe, é perseverar até o fim. Sim, e eu acho que para ficar bem ilustrado tudo isso que a mãe já colocou aqui, gostaríamos, né, que a mãe contasse alguns testemunhos que a senhora percebeu que o mover da oração foi muito grande. Pode ser testemunho da nossa família mesmo, não tem problema. Em que você viu que aquilo que você falou, o poder da oração de uma mulher dentro da casa, uma mulher, ela pode mudar tudo. Se ela for uma mulher de Deus, uma mulher da palavra, uma mulher de oração. A senhora consegue nos ilustrar com testemunhos, porque testemunho edifica e carrega, né? Arrasta. Então, acho que se a mãe puder, né, nos colocar isso... Eu não vou falar, porque senão, né? Porque são tantos os testemunhos, né? Então, porque, para mim, o maior testemunho é a restauração minha e do Neri, né? Sim. Porque é só a graça de Deus, é só a bênção de Deus sobre nós, né? Mas quantos feitos, quantos milagres, quantos prodígios Deus fez na minha vida, na minha família. Fez em relação a Ana, né? Quando eu ganhei a Ana, né? Eu fui ganhar a Ana na maternidade, né? A Ana nasceu, veio com todo um probleminha sério, né? Mas até hoje. desde bebezinha, ali já desde foi um milagre, desde pequenininha. Que já foi um milagre, né? Porque um milagre da oração. Quantas coisas, assim, ó. Quando eu comecei na igreja, eu morava com a minha mãe, eu não tinha onde morar. Mas tudo fruto da oração, fruto da palavra de Deus. Por quê? Porque eu sempre confiei em Jesus. Crendo que tudo era mudado pela força da oração. Crendo que tudo era mudado pela força da palavra. E tudo aquilo que eu pedi a Deus, ó, eu não tinha casa. Deus me deu uma casa, deu uma meia água, depois deu a casa, né? Quantas coisas, por exemplo, o Jeff,
que queria ser jogador de futebol, né? Deus foi lá, resgatou ele, trouxe ele para ele. Agora ele é um pregador que leva a palavra de Deus. Quantas coisas o Senhor fez? E fez, está fazendo e vai fazer. Sim. Quantas pessoas, até pela comunidade, né, que a gente que vão às vezes no cerco de Jericó, vão no grupo de oração, às vezes vem uma pessoa da família só. Quantas pessoas, né, que já foram lá na frente, se ajoelharam, pediram oração por alguém, mulheres, pais e muitas outras pessoas que foram lá pedir pela família, foram pedir pela restauração de um matrimônio. Quantas vezes a gente já ouviu em retiros, né? Quem aqui tá dando essa última chance para o Senhor, vem aqui, a última chance para o casamento, vai lá na frente, se ajoelha, e uma família restaurada por essa perseverança, porque é um ato de fé também, né, de se colocar à disposição da oração, de realmente acreditar nisso, e a gente crê nisso, né? Isso é muito gritante dentro da nossa família, né, porque a mãe tá aqui, ela é prova viva, nos 3 filhos, no Jean também, com certeza, né, nos 4 filhos, assim, o Jeff... Por ter tido... Foi muito louco, né, mãe? Menos de um mês, a mãe ficou grávida, como ela falou ali. E a mãe tem até a história de que... A mãe pensou em abortar o humano, né? E mesmo assim o Senhor não deixou, né? Olha só, antes do encontro da mãe de fato, lá em 1994, a senhora já ouviu a voz do Senhor, né? Sim. E o interessante... que mesmo naquela vida de errada, vida de pecado, eu já tinha ouvido a voz do Senhor. Porque se eu não tivesse ouvido a voz do Senhor, eu teria abortado o Jeff. Né? Mas lá já tinha a graça de Deus na minha vida, né? São tantos testemunhos, né, para falar. Mas uma coisa que eu quero que fique gravado em vocês que estão nos assistindo. Quando eu iniciei na caminhada, eu fui buscar Jesus por causa da dificuldade matrimonial. Mas depois que eu tive uma experiência com Deus, eu nunca busquei mais Jesus por causa de milagres, por causa de coisas. Eu busquei Jesus, eu busco Jesus porque eu amo Jesus de verdade. Vocês estão me entendendo? Então, não importa a tribulação, o problema que eu passo, que a minha família passa. O que importa é que eu amo Jesus. Partilhando aqui, enquanto esse meu irmão fazia todo esse trabalho aqui, eu estava aqui, fechava os olhos e dizia, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Porque é um gesto de coragem. Sim. Tu está aqui 2 horas e esse irmão com a santa paciência ali, e arruma aqui, arruma ali, e arruma aqui, e arruma ali. E eu dizia dentro de mim, meu Deus, como eu preciso ter essa paciência, olhando para esse meu irmão que está ali, olhando para mim, para a Bruna, para a Ana, para a Alessandra. A paciência que eu tenho que ter. Então, assim, eu não busco Jesus por causa de coisas. Isso eu aprendi na minha caminhada. Eu busco Jesus porque eu amo Ele. E se eu estou assim, passando por lutas e batalhas, mas assim, sempre crendo que Jesus é o meu refúgio, que Jesus é a minha força, que Jesus está sempre comigo. Por isso que eu digo para as mulheres estão passando por dificuldade matrimonial. O que vocês mulheres têm que fazer? Vai buscar um conselho, mas busca um conselho com uma pessoa que sabe te orientar, como uma pessoa que sabe te orientar a buscar as coisas de Deus. Entendeu, minhas amadas? Assim, então, não busque Jesus por trocas de coisas. Busque Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, da tua família, da tua casa. É assim que eu faço, que eu vivo na comunidade e desde quando eu tive uma experiência com Deus. Porque as coisas passam, mas Jesus não passa. É verdade. O amor de Deus não passa. A palavra de Deus não passa. E por que assim que eu sou tão íntima de Nossa Senhora? Porque
lá em 1994, 95, 96, quando eu comecei no grupo de oração, acontecia aqueles retiros de primeira experiência, retiro de dons. Eu nunca me esqueço, no retiro de primeira experiência, na São João Batista, quando a pregadora foi falar de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, a gente fez aquela experiência com a Virgem Maria, e eu tive uma experiência com a Virgem Maria, no momento da pregação de Nossa Senhora. E desde lá, eu nunca mais deixei de rezar o terço. Então, o que é que eu digo para vocês, minhas filhas, irmãs de comunidade, meus irmãos de comunidade? Não deixe de orar, não deixe de ser uma mulher da palavra, não deixe de ser uma mulher adoradora, um homem adorador. Não deixe, porque é o Senhor que faz e realiza tudo em nós. Sim. E isso entra muito naquilo que nós viemos falar sobre hoje, né, dona Andréia? De ser uma mulher, de ser um homem corajoso, né? E isso é um chamamento do Senhor, né? De ter uma responsabilidade com aquilo que o Senhor tem para nossa vida, né? Lá atrás, né, dona Andréia, você escutou a voz do Senhor e teve a responsabilidade de responder a esse amor, né? E responder com coragem, e hoje você possa dizer, né, que você é uma mulher da palavra. E nós que estamos aqui, e eu acredito que as pessoas que estão ouvindo também, eu gostaria de saber, dona Andréia, o que é ser uma mulher da palavra? Olha, manda para nós essas dicas. para ser uma mulher da palavra, tu tem que deixar tudo. Porque às vezes assim, nós vivemos um tempo muito corrido. Principalmente vocês, né, que estão aqui, que trabalham fora. Você, mulher que trabalha fora, né? Você tem que tirar um tempo, meia hora, 1 hora, para estar adiante da palavra de Deus, para estar adiante do Senhor. Porque eu na comunidade, eu sou assim. Nada eu faço sem a palavra de Deus, irmãos. Nada. Nada. Tudo que eu faço é orado e pedido uma palavra. E se nós... que é uma graça, né? É uma graça de Deus, toda essa caminhada, né? Por todas as igrejas que a gente passou, eu, Neri, por todas as comunidades que a gente passou, essa graça de nunca largar da palavra de Deus. Porque todas as tribulações que a gente passou, perseguição, nada disso nos tirou da palavra de Deus. Todas as lutas, todas as batalhas, nada disso nos tirou da palavra de Deus. Só nos formou mais e nos fez mais ser homens da palavra e mulher da palavra. Eu louvo a Deus por ser essa mulher da palavra. Sim, porque a palavra de Deus nos edifica. E aqui eu preciso falar que eu sou testemunha viva disso, porque chegava a vez, o Jeff também, o Miguel também, que dava raiva. Porque tudo que a gente ia fazer, eu falava assim, mãe, eu preciso disso, disso, daquilo. O que a senhora acha? Ela olhava pra mim e falava assim, tu já rezou? Tu já pediu uma palavra? Mãe, eu preciso ver um negócio da faculdade, eu não sei. Tu já rezou? Tu já pediu esse negócio? A mesma coisa pro trabalho, né? Mãe, eu quero, né, entender minha área, trabalhar. Tu já rezou? Tu já pediu uma palavra pro Senhor? Tudo. A nossa vida, de verdade, assim, desde que eu me entendo por gente, é baseada na palavra. A pergunta de praxe da minha casa, tu já rezou? Tu já leu a palavra? E aqui só para enfatizar também, porque a gente sabe que esse podcast está sendo feminino, né, de mulheres, e a gente sabe que também vão ter muitos homens que vão assistir. E não sai da live porque você é um homem e acha que não precisa. Porque é uma coisa que o Espírito Santo me soprou aqui. Às vezes você tem alguma mulher na sua casa
que pode ter alguma dificuldade em entender como ser uma mulher da palavra. Então, que você possa ser um instrumento. Sim. Se às vezes essa mulher não teve um encontro com o Senhor, porque às vezes pode acontecer, né? Muitas famílias são conduzidas para um momento de oração, para um momento de conversão, através de uma mulher que orou. Mas muitas famílias também são convertidas através de um homem que dobrou Sim. o joelho e levou a sua família para a igreja, né? Então, algo que vinha no meu coração aqui agora, se você é homem que está assistindo esse podcast, fica até o final, porque você pode ser um instrumento em mostrar um caminho para uma mulher ser uma mulher realmente da palavra. É verdade. E nem só questão de uma mulher, né, de um homem, até de um filho, né? Porque quantos pais, mães que não vão na igreja, mas Deus chamou o filho. É verdade. Para ser luz, para ser luz, para ser testemunha, né? Sim. Entendeu? E, dona Andréia, uma coisa que eu vou falar aqui, quem conhece a dona Andréia sabe muito bem que ela é assim, né? E o Maicon, meu noivo, ele morou com uma experiência de vida na comunidade. E volta e meia ele vem com uns testemunhos, assim, com a dona Andréia, umas coisas que a gente acaba partilhando, acaba rindo às vezes, né? E outros irmãos de comunidade, não vamos deixar mentir também, que sabe que a dona Andréia já vai entrando, já vai olhando o guarda-roupa, pra ver se tá tudo dobrado, já vai vendo se as coisas... Eu não posso explanar muito, mas é que a dona Andréia já chegou hoje e começou a limpar as coisas aqui desse lugar também. Tem que limpar essa mesa aqui. Então, assim, uma coisa que eu sei, quem conhece, e às vezes pode ser até um absurdo para quem ouve, né? Mas esses dias eu e o Marco tava partilhando de um testemunho, até eu acho que ele falou contigo na terça-feira lá, né? De um vídeo que a gente viu de uma família, de uma mulher que foi pedir oração e teve de fato a libertação. Foi uma pessoa lá que foi pedir oração e o servo que estava rezando, né? Vinha muito no coração a palavra sujeira. E rezava por essa pessoa e falava, né? Eu vejo muita sujeira. E se perguntou no momento de oração, assim, o que estava assolando. E o discernimento que essa pessoa teve era que Satanás, o demônio que estava assolando aquela família, aquela casa, ele entrou na vida daquela pessoa através da poeira, de algo tão insignificante. Nossa. Mas que através disso, ele entrou na vida dessa família e ele se alimentava da sujeira. E quando essa mulher, essa serva, foi falar com essa pessoa, falava que ela não tinha força para limpar, não conseguia limpar. E aquela casa era uma bagunça. Então ela fez uma oração de cura e libertação nessa mulher. E ela pegou e falou assim, o conselho que eu te dou agora, tu chega na tua casa e tu limpa a tua casa. E essa mulher foi, no outro dia mandou até uma foto no testemunho, assim, que mandou uma foto para ela e falou que a partir dali aconteceu uma libertação. E às vezes a gente fala isso para as pessoas e as pessoas acham um absurdo. E ser uma mulher da palavra é também manter esse tipo de coisa. Porque a dona Andréia fala, né? Guarda-roupa bagunçada, vida de oração bagunçada também. E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, sabe? Isso aí é muito... Sobre uma questão, assim, da ordem. Porque algo que era falado, assim, é quando não se governa uma vida, algo habita naquele lugar. E se a gente não, de fato, ocupa com o Senhor, outras coisas podem habitar, né? Então, fala um pouco sobre esse misterinho da bagunça, o que a senhora tem para orientar, para nos orientar em relação. Ela tem arcabouço de sobra para falar sobre isso. E eu sei que a senhora vai falar e muita gente vai entender no coração. Irmãos, aonde há desordem, Jesus não habita. O Espírito Santo não habita, né? Por isso que na comunidade é assim, eu gosto de tudo nos seus devidos lugares, né? Eu sou crica, sou chata, porque eu gosto de organização. Eu gosto de uma vida organizada. Aonde na organização tudo está desorganizado. Né? Tudo está desorganizado. Tu entra numa casa onde a mulher não varre a casa, não arruma a cama, não lava a roupa, tá tudo sujo. Aonde a sujeira, ali está Satanás. Porque ele é o autor da desordem. Tem que ter ordem. Tem que ter ordem na nossa vida. Tem que ter ordem, porque senão Jesus não entra na casa do nosso coração e também não entra na casa material. Sim. Entendeu? Eu me lembro até de um testemunho, a mãe vai confirmar. Tem um período determinado do ano que a gente fica bastante dias fora de casa, porque a gente viaja. E teve, numa dessas nossas viagens de final do ano, a nossa casa ficou muito fechada. Eu não sei se a mãe se lembra disso. Sim. Ficou muito fechada e acumulou poeira, né? As janelas não foram abertas, não entrou ar, não entrou nada.
naquela noite em que a gente chegou, dentro do meu quarto eu vi um vulto. Eu fui perturbada a noite inteira por um vulto. De manhã, quando eu acordei, né, que eu fui falar com o pai viu a mesma coisa. O mesmo vulto que estava dentro do meu quarto, o pai também viu. A mãe se lembra, né? Sim. E quando nós partilhamos com a mãe falou assim, essa casa ficou muito tempo fechada. Olha só. Eu preciso fazer... Daí a gente limpou, né, mãe? Abriu toda a casa. Ordenamos tudo aquilo que estava desordenado, que estava desorganizado. A mãe fez uma oração. E graças a Deus, depois dali, aquilo que estava lá dentro da nossa casa saiu. Mas é nesse aspecto, né, mãe? A gente não tem noção do quanto a vida espiritual está ligada com o ordinário da nossa vida, né? Portanto, assim, a gente que trabalha lá na comunidade, né, com os dependentes químicos, né, os filhos do recomeço. Quantas vezes eu entro lá no quarto deles, abro o guarda-roupa, vejo as roupas toda bagunçada. Eu falo para eles que tem que arrumar certinho, porque o lençol na cama tem que estar bem organizadinho. Quando eu entro no quarto deles, que eu vejo o lençol tudo revirado, o guarda-roupa tudo bagunçado, eu digo, tu tem que organizar, tu tem a tua restauração, a tua cura, a tua libertação começa pela organização da tua cama, das tuas roupas, assim por diante, né? A nossa vida tem que estar organizada, tem que estar arrumada, porque senão Jesus não entra, Jesus não faz, Jesus não realiza a vontade dele na nossa vida. Porque aonde há bagunça, aonde há sujeira, lá está o encardido, lá está o Satanás, como fala o falecido Padre Léo, né? E tem tanta gente que nem dá importância para isso, né? Às vezes acaba deixando, porque na correria do trabalho, das coisas de casa, não, depois eu limpo. E daí vai deixando, quando vai ver, as coisas estão tomando conta mesmo. É verdade. E aqui eu gostaria, né, que a mãe trouxesse também, porque é muito mais fácil a gente falar sobre o ordinário da vida, porque a mãe, eu falo que ela é uma mulher do ordinário, né? Sim. A mãe não é muito de pregar para fora, para muita missão, mas ela vive em busca por santidade no ordinário da sua vida. Eu sou prova viva, como ela falou, o Jeff é prova viva, o Miguel, o Jean, nós somos frutos de uma casa alicerçada na rocha, graças à mãe que a gente tem, né? Senão eu vou chorar aqui se eu começar a falar muito. E a mãe, ela sempre nos mostrou como buscar a santidade no dia a dia, não com grandes coisas. Tanto que eu gosto muito de uma frase do pai e da mãe que ele sempre fala, o estudo é bom, edificante, faz parte, mas se você não tiver um coração aberto e cheio de amor por Deus, a sua vida de santidade vai ser supérflua, superficial. Sim. Você só tem conhecimento, você não tem aquilo que necessita de fato, que é o amor. E eu queria que a mãe falasse um pouco mais sobre isso, assim, sobre a vida de santidade no dia a dia, sabe? A tua entrega no dia a dia, mãe. O teu amor por Jesus no dia a dia, assim, como mulher. E aqui eu entro, né, numa coisa que para nós é muito importante nos dias atuais. A senhora soube ser, durante 36 anos, nesses 36 anos, extremamente submissa ao pai, né? Soube o momento de falar, soube o momento de silenciar e soube edificar um bom casamento, né? Com a graça de Deus, hoje 36 anos, né? Em outubro fazem 36 anos de casados. Então, como que é pra mãe, assim, no dia a dia, essa submissão, essa busca por santidade? Como que funciona a sua rotina? Olha, é uma bênção. pode falar das madrugadas, do que a mãe acorda. Pode falar da tua rotina, irmãos, de oração. Para mim ser essa mulher que busca a santidade, o amor, né? Principalmente pelos irmãos de comunidade, né? Como é difícil amar, aceitar o defeito do outro. Estou falando aqui em comunidade, né? Já vou entrar no caso do meu esposo, Neri, né?
Não, eu sou casada com ele 36 anos. Eu vou dizer para vocês que eu não tive crise. Tive várias crises. Muitas crises. Quantas crises? Principalmente depois que a gente abriu a comunidade. Quantas crises que eu tive com o Neri em relação ao matrimônio. Mas como eu sou uma mulher da palavra, uma mulher de oração, uma mulher que escuta a Deus, consegue superar esses problemas, essas dificuldades, mas superando com amor, né? Porque esse tempo de comunidade, quantas crises eu vivi com o Neri. Nessas crises que eu vivi com ele, eu fui amassada. Eu fui amassada. Eu tive que morrer para o meu eu. Né? Tudo por causa de quê? Tudo por causa de Jesus. Porque se eu estou com ele, se a minha família é uma bênção, se o meu matrimônio é uma bênção, é porque eu primeiro busco Jesus em primeiro lugar. Sim. Porque senão não existe um amor que um amor que é diálogo, um amor que é compreensão. Quantas vezes eu tive que pedir perdão para o Neri, sabendo que eu estava certa. Que é difícil, né? Que é difícil. Mas tudo isso, no decorrer da caminhada, no decorrer de buscar Jesus, Jesus foi transformando o meu coração. Quantas coisas, quantas madrugadas que eu me acordo para rezar pelo meu matrimônio, pelos meus filhos, para que a minha família, a minha casa esteja na rocha. Porque só vai ter família restaurada, matrimônio restaurado, se eu estar firmada na rocha, como diz a palavra de Deus. E hoje em dia, viver o amor de Deus, viver o amor entre o marido e a mulher não é fácil. Sim. Porque tu tem que ser submissa. E hoje em dia a gente vê hoje, assim, os casais hoje em dia que a gente vê aí no mundo, que muitos vêm para nós pedir conselho, pedir orientação, que estão se separando, querendo se separar, né? Mas por quê? Porque não há diálogo, não há perdão, não há amor, não há busca, não vão buscar Jesus, não vão buscar conselho, não vão buscar um padre para orientar, um padre bom para orientar, né? Então, assim, eu só tenho que louvar a Deus e agradecer a Deus por tudo que Ele fez e faz na minha vida, na vida do meu esposo, na vida dos meus filhos, porque é tudo fruto de uma mulher da palavra e de uma mulher de oração. Sim. Porque hoje em dia, manter uma família de pé, irmãos, não é fácil. Tu tem que renunciar a tantas coisas. Tu tem que ser uma vitrine, um espelho para a tua família. Tu tem que ser uma mulher que busca constantemente ao Senhor para levar, para testemunhar. Tu tem que ser espelho para os teus filhos, para a tua família, para que eles não caem lá na frente nas coisas do mundo. Não é fácil. Eu olhar para a Ana, eu olhar para o Jeff, eu olhar para o Neri, mas aí eu vejo assim, meu Deus, é tudo fruto de uma mulher que perseverou, de uma mulher que é da palavra, de uma mulher que ora e que nunca desanimou, que nunca desistiu. Vocês estão me entendendo? Sim. Uma mulher que sempre perseverou, mesmo nas tribulações e nas lutas. Eu nunca desanimei, nunca deixei a peteca cair, como diz o ditado. Mesmo na época de recolhimento, né? A senhora sempre rezou, a gente sempre via, assim. Sempre. Então, assim, o amor, assim... o amor. O amor, ele é resposta como assim para nós. O amor é tu fazer o bem pro outro.
Um O amor é o né? quê? O amor é tu pedir pro teu esposo lá lavar uma louça, ele vai lá lavar a louça. Tu pedir pro teu esposo, se eu tenho filhos, né? Me ajuda a trocar a fralda do... Vamos supor aqui, eu tenho netos, né? Tenho 5 netos. Eu vejo o Jeff, a Joyce, né? A Joyce pede pro Jeff levar a Maria Catarina na escolinha. É porque a fase da mãe de filho pequeno já passou. Sim! Já. Então menor isso já tá é tudo. grande, já. Isso tudo é um gesto de amor, gente. Um gesto de amor. Sim. Um gesto de amor agora aqui, ó. O nosso irmão Patrick foi lá. Trouxe 3 cafezinho. xícaras de café. Isso são gestos de amor. Vocês estão me entendendo? O amor são gestos. Dá um elogio, né? Hoje eu cheguei aqui, elogiei como estão bonitas as meninas, né? Cada uma, né? Eu de vestido listrado, a Bruna de vestido azul, azul escuro, ela de vestido mais clarinho, né? Então, amor gera elogios, amor gera tudo, irmãos. É uma reciprocidade, assim, Sim, né? que nem na minha vida lá na comunidade, gente. Eu sou grata a Deus porque não estou na frente de ministério. Deus me quer assim, no escondido, mas quando Ele me chama, como me chamou hoje para estar aqui com vocês, que é uma graça de Deus, que é uma graça, que é uma bênção, que é uma maravilha, porque eu nunca imaginava que a comunidade Palavra Viva, né? A Palavra Viva ia ter tantos frutos como Bruna, como Alessandra, como esse meu irmãozinho que está ali atrás das câmeras, como o Vlad, que está aqui intercedendo por mim, como o Patrick, que está intercedendo por mim, por todos aqueles que não estão aqui. Eu nunca imaginava que Deus, através de mim, através da oração, da palavra, da perseverança, da coragem, porque é um ato de coragem. Você largar tudo é um ato de coragem. Você largar tudo para servir a Deus, para abrir uma comunidade e começar com 10 pessoas no grupo de oração, começar com 10 junto contigo, e daqueles que começaram contigo, agora só resta o Cris e a Karina, que começaram comigo, a Dona Diva, que Jesus levou, que está na glória, que está intercedendo por nós. Isso é um gesto de coragem, de força, de fortaleza. Mas por quê? Porque eu acredito, eu creio que Jesus está comigo, está com o Neri, está com a comunidade Palavra Viva. Não é porque a comunidade Palavra Viva é a melhor, não. Nós somos um resto na beira de grandes pessoas falando de Jesus. Nós somos um resto. E a comunidade Palavra Viva é uma referência, não porque somos melhores, mas porque servimos a Deus com amor e com perseverança e com coragem. Aqui eu preciso dizer, né? Talvez muitos esperavam desse podcast, em especial para o Dia das Mulheres, uma mulher que viesse falar aqui de feminilidade, como se vestir, sobre temas, né? Que é muito costumeiro a gente ouvir Sim. hoje em dia, sobre feminismo. Só que o intuito desse podcast para mulheres é para que vocês entendam o verdadeiro sacrifício de uma mulher. Se tem uma palavra que pode resumir a vida da mãe, é que eu me emociono em falar, né? É doação. Sim. E como isso tudo reflete até na questão, assim, de... vendo sobre o tema, né? E ouvindo a dona Andréia também falando dos frutos, imagina se lá atrás ela não tivesse se portado como uma mulher de palavra. Quantos frutos tivessem ficado pelo caminho? Porque imagina, a senhora foi chamada, a senhora ficou com uma indignação em relação a uma vida que a senhora não queria mais, queria a restauração do seu casamento, aí foi buscar o Senhor te chamou, você poderia ter dito não, assim como muitos, assim como todos nós. O Senhor chama, mas Ele não obriga ninguém a caminhar naquele caminho. Ele
convida. E a senhora aceitou. E desde então, todo o caminho que a senhora trilhou, até que o Senhor colocou no coração de vocês dois de formarem a comunidade, terem os seus frutos. Imagina, que nem eu ouvia tu falando da Maria Catarina, dos teus netos, os filhos da Camila, do Giane, tudo. Imagina só, olha todas as famílias que foram formadas a partir da senhora. Sim. Se lá atrás tivesse ouvido a voz que pediu para abortar o Jeff, que eu tivesse falado, não, eu vou me separar do Neri, dessa forma não dá. Muito difícil, né? Vou parar. É, só que a senhora se posicionou como uma mulher da palavra. E Na época a senhora nem sabia que estava verdade, fazendo é isso, mas verdade. a senhora já estava se portando como uma mulher da palavra. E uma mulher da palavra, ela entende aquilo que é de suma importância. As coisas exteriores, as coisas deste mundo, elas passam. Mas o que fica? Os frutos. O Senhor não nos pede? Sim. O Senhor nos fala, tudo que pertence a essa terra vai passar, mas o que vai ficar é os frutos que vocês vão gerar. Né? E eu vejo isso gritante na vida da mãe, na vida do pai. As coisas exteriores pouco importam. E assim, pode Posso falar? falar? Pode, Claro. claro. A Ana falou a questão do feminismo, né? Olha, assim, Não afasta. Não pode no microfone. do feminismo, né? O que eu posso dizer em relação a essa palavra, né? Eu estou 36 anos casada, as coisas evoluíram tanto, né? Sim. Lá atrás não se falava de feminismo, né? Se falava, era muito discreto, né? Era muito discreto as coisas. Hoje só se fala nisso, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente tem uma experiência com Deus de verdade, tudo é um processo. É um processo de buscar, de ser curado. É um processo. Quando eu comecei, eu gostava de tudo aquilo que era do mundo. Gostava de música, gostava de balada, Novela. gostava de novela. Eu gostava de tudo. Gostava de me maquiar, usar brinco. Eu não estou dizendo que... Cara, eu sabia que ela ia chegar nesse ponto. Ela já olhou pra nós, eu não estou dizendo, eu acho bonito, eu acho lindo. Mas assim, conforme tu vai perseverando, no meu caso, conforme eu fui perseverando, conforme eu fui sendo uma mulher da palavra, conforme eu fui buscando, o próprio Espírito Santo foi me libertando disso. Sim. Aquilo que era em excesso, né? Sim, entendeu? Mas por quê? Porque eu quis. Sim. Entendeu? Porque eu quis. Acho bonito a Bruna maquiada, a Ana maquiada. Mas eu diminui, já Diminui. lembra quando eu entrei na comunidade? Alessandra, Aqui a mãe, né, aqui a Vlad, que mãe né? Mas não é porque eu quero, é porque conforme eu ia buscando, conforme eu vou buscando, conforme eu vou me entregando a Deus, eu vou me esvaziando dessas coisas. porque os excessos ocupam um lugar que é de Deus, né? É verdade. Entendeu? Não porque vocês não podem, podem. É o excesso, gente. Ela No pega no excesso. nosso pé do Até excesso. o Papa falou, Mas né? podem. Ela acha bonita, ela elogia quando a gente tá maquiada. É só quando a gente passa uma coisa a mais, ela fala, precisa mesmo. Ó, exemplo de uma coisa que a mãe colocou em nós, mulheres ali da comunidade, isso a gente é testemunha. Isso é verdade. Não era... Nem sei, mas eu confirmo. Não era muito nosso. Gente, no começo da comunidade era calça e blusa. É, Calça verdade. e blusa. Calça rasgada. Rasgada e blusa. E a mãe sempre com o vestido. E a Tênis mãe, jogado também, tênis é uma E coisa a- assim. E a mãe falava assim, por que vocês não usam vestido? Não era, mãe? Por que vocês não usam vestido? Por que vocês não começam a usar mais vestido? E a nossa evolução foi muito grande. Eu ainda estou de calça, inclusive, hoje. Mas, olha só. Mas não é calça justa Mas mais. não é calça justa, rasgada. exatamente. Muito mais masculina, né? No caso. Isso. Olha só como o testemunho da mãe, porque ela sempre gostou de vestido, sempre se vestiu muito bem. A mãe se veste, com os vestidos dela são muito bonitos. Ela se veste muito bem. E aquilo ali, aos pouquinhos, foi entrando dentro do nosso coração. Sim. A dona Andréia, ela é tão íntima com o senhor que quando ela... Porque hoje ela não tem mais o costume de tanto pregar em retiro, sim. né? Mas quando ela pregava no grupo de oração, quando ela pregava em retiro, volta e meia,
na fala dela, ela já falava, hoje eu olhei pro meu guarda-roupa e o Jesus pediu pra mim colocar esse vestido rosa. Porque ela pergunta pro Senhor o que ela pode usar na pregação, pra tu ver tamanha intimidade e preocupação em agradar o Senhor. E não agradar quem vai ver a pregação ou tudo mais. Porque a dona Andréia, quem conhece, e aqui eu afirmo muito isso, nós, na comunidade, nós temos os 3 pilares, né? Da simplicidade, do acolhimento e da sinceridade. E a dona Andréia é quase que, tipo, a base desses pilares, assim, os 3 sabe? juntos. Porque ela nos ensina muito sobre isso. O ser simples não é ser desleixado. Que nem a gente brinca aqui, né? A gente gosta, de fato, né? Se maquiar, passar uma coisinha, assim, né? Pra realmente valorizar aquilo que a gente é. E a dona Andréia sempre nos ensinou isso, desde o início. Cuidado com os excessos, né? Uma vez eu lembro que a gente foi participar de um grupo, eu acho que eu passei um batom mais escuro, assim, né? Ela olhou assim, dela ficou me encarando, não queria falar que não tava bom, sabe? Só que daí aquele olhar já me caiu no coração, daí eu fui lá, passei uma coisa mais, né? Porque tem coisas, às vezes, que a gente, de fato, precisa de uma ajuda, né? E o quanto isso é edificante ter uma mulher da palavra ao seu lado também. Sim. Seja como uma esposa, no caso da Dona Andréia, com o seu Neri, seja como uma intercessora na nossa vida. E, às vezes, né, a gente precisa de um auxílio até a gente se tornar essa mulher da palavra. Se posicionar dessa forma. Porque a gente, de fato, eu digo até por mim, assim, né? Eu tô aprendendo, tem muitas coisas que eu preciso melhorar ainda. Mas eu aprendo muito com a Dona Andréia, na simplicidade, no acolhimento, sem olhar, sem ter o filtro, que às vezes a gente tem esse filtro com as pessoas, né? E uma mulher da palavra não olha isso, olha o Senhor. O Senhor, ele ajudou a todos, né? Sem olhar nada. Uma das coisas também que eu acho muito engraçado, que eu tenho reparado, né? Até tomei pra mim, assim, né? Porque a gente sempre vê a Dona Andréia rezando o terço, né? E antes, né, eu lembro no começo da comunidade, não que nós não rezássemos, né, o terço, mas não era tão costume você andar pra lá e pra cá e os irmãos com o terço na mão, né, rezando. E hoje é muito difícil você não ver um irmão rezando o terço. Até nas pregações. Até nas pregações como intercessão. Em tudo que a gente vai fazendo, vai rezando o terço. E isso é muito fruto do testemunho da Dona Andréia. Do testemunho dela, de estar ali intercedendo, de, né, até como ela falou, né, da forma de rezar, né, principalmente os nossos fundadores, né, nós olhamos muito para eles, como ser uma mulher que ora, né, intercede, por cura e libertação. Ela chega no grupo de oração. A caça-fantasma master. Uma vez, eu não me esqueço, assim, a Dona Andréia chegou pra mim e falou assim, ó, ora por cura e libertação. Então, assim, a Dona Andréia é assim, qualquer momento... Fala, ué, tá no coração, fala. É que assim, né, na comunidade, todos rezam, todos oram, né? Todos são homens e mulheres da palavra, né? Mas como Deus escolheu para eu ser intercessora, então eu sou muito sensível ao Espírito, né? Quando eu vejo que a comunidade está passando assim por muitas lutas, batalhas espirituais, o Espírito Santo já buzina, é o espiritual. Então vamos orar. Eu falo mesmo. Sim. Vamos orar por cura e libertação. Vamos libertar aquilo que está no... Porque é real. Sim. Né? Porque trava a obra. Trava todo o ambiente da comunidade Palavra Viva. Trava a vocação, trava a oração, trava o financeiro, trava tudo. A providência. Trava a providência, né? Então, eu sou muito... Como é que se diz? Fugiu a palavra agora. Sensível? Sou muito sensível ao Espírito Santo em relação às coisas espirituais. Às vezes eles chamam assim, a Dona Andréia, né? A Dona Andréia. Podem falar. O que importa é aquilo que Deus fala para nós. Aleluia. E assim, ó, eu não sei os outros, né? Mas eu tô nem aí também pros outros. Mas depois que a minha mãe profetizou que determinada pessoa morreria e morreu, eu falei assim, aqui eu não desconfio mais nada. A mãe rezava, eu não vou citar nomes, né? Pra que o Senhor ajudasse essa pessoa do nosso clero da igreja, que iluminasse o entendimento dele, para que ele se tornasse aquilo que o Senhor deseja, que é um padre santo, né? Um bispo santo. E a mãe sempre pedia, né, mãe? E a mãe sempre reza, em especial pelo clero da Santa Igreja, que eu preciso deixar isso bem claro. A mãe sempre reza pelos padres, principalmente da nossa arquidiocese. E a mãe, um dia ela chegou para mim e falou assim, minha filha, eu tô sentindo que ele vai morrer.
Eu falei, não, né, mãe? Ela falou, não, é sério, eu tô contando rindo aqui, mas é verdade, tá, gente? Ela falou, sério, eu estou sentindo que Jesus vai recolhê-lo, porque ele não está cumprindo com aquilo que é a vontade de Deus. Olha só. Gente, não deu 2 meses, né, mãe? E ele morreu. Ele morreu infartado. Mas Então, eu não desconfio. Eu já falei pra ela, mãe, eu quero morrer sua amiga, eu quero morrer do seu lado. Não, falando, eu quero morrer sua amiga. Eu não quero que a senhora profetize sobre a minha morte. Mas o quanto isso essa sensibilidade, eu confirmo até porque tantas vezes, né? Às vezes a dona Andréia vai lá, sente no coração, começa a rezar, né? por tal coisa, e às vezes nem fala, só depois, né? Comenta assim, ó, ou manda uma mensagem, perguntar como é que tá, e daí depois a pessoa vai lá e pede oração, porque daí fala como é que tá a situação, né? Então essa sensibilidade com o Senhor, tudo isso, se portando como uma mulher da palavra, Sim. O Senhor vai acolhendo no coração. De pessoas que às vezes ela nem tem contato, mas ela sabe da existência, eu já fui prova viva disso, assim, a mãe não tinha muito contato com a pessoa, mas a mãe perguntou, e a pessoa veio atrás, né? Conversar, testemunhar alguma coisa. Eu tenho esse dom. Pode demorar, mas acontece. Muitas coisas que eu observo na minha caminhada em relação a tudo que acontece na igreja, em relação a tanta coisa, né? Mas muitas coisas que o Senhor me fala acontece. E nisso, só um pouquinho para concluir o raciocínio. Nisso a gente vê uma coisa que as mulheres não exercem hoje em dia. Não muito por ignorância, mas talvez por não serem mulheres, não buscarem ser mulheres da palavra, mulheres de oração. A mulher dentro de uma casa, dentro de um casamento, dentro da sua família, ela tem poder edificante. Sim. A palavra de uma mãe, a palavra de uma esposa tem poder sobre a vida do seu casamento, né, mãe? E sobre a vida dos seus filhos. Então, a partir do momento, mulher, né, você mulher, que começar a profetizar boas coisas sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, você vai ver a atmosfera mudar. Sim. Eu sou prova viva poder, disso, né? E isso a palavra tem muito poder. E isso é tão forte no mundo espiritual, né, dona Andréia? Principalmente assim, porque quando a gente às vezes vai rezar por algum jovem, né, geralmente, e é geralmente porque falta perdão dos pais, porque os pais, né, falaram alguma coisa que machucou o coração, e o jovem carregou isso pro resto da vida, né? Sim. E se aquilo não é curado, né, pode gerar grandes problemas, né, na vida de um jovem. Assim, uma coisa assim que, quando a Bruna falava das vestes, né, e eu acho muito lindo uma mulher de vestido, uma mulher bem vestida, com saia, cada vestidos bonitos que tem, né? Uma mulher ir na missa com vestido assim, bem comprido, assim que nem eu estou aqui. É lindo isso. Sim. E a postura, né? As pessoas de fora nos vendo com um olhar, aquela lá é uma mulher de Deus, até pelas vestes, quando Sim. nos olham, né? A postura, né? Então, uma coisa que me veio ao coração também, a simplicidade, gente. Meu Deus, a simplicidade, a sinceridade, né? Que é os pilares da verdade. Eu sou muito sincera, né? Sou muito simples. Eu não gosto de muita... A Ana já sabe, né? Ela já sabe o meu jeitinho. Eu entrei aqui, né? Eu já falei para ele aqui. É muito chique. Sabe? Eu gosto de coisas simples, sabe? Porque Jesus foi simples, irmão. É nós, homens e mulheres, que complicamos. É que queremos o melhor. Queremos uma casa, o que é uma mansão. Mas o que adianta ter uma mansão e ser vazio de Deus? Sim. Eu quero ter um carro do ano, mas... Tudo bem, pode ter o carro do ano, mas tem que estar com o coração cheio de Primeiro Deus. Senhor, né? Primeiro Senhor. Sim. Vocês estão me entendendo? Sim. A simplicidade em tudo. Eu não gosto de nada de excesso, né? De excesso. Eu não gosto. Aproveitar para falar, assim, né? A gente está tendo o episódio do podcast. Se você tem algum testemunho que você já conviveu, comenta lá pra gente depois dar uma lida, né? Mãe, nos né? testemunhos que a dona Andréia já tem bastante tempo de caminhada. E eu tenho certeza que ela já rezou por ti. Então, assim, testemunha pra gente. Manda lá pra depois também ela poder ler os comentários, ver as histórias que vocês já viveram com ela, o que vocês acham dela, tudo isso, né? E que você
E você que deu um bug aqui. E você que também quer oração, precisa de oração, tem algo na sua casa, na sua família, dentro do seu casamento, com os seus, na sua vida, e você precisa muito de oração, nos mande também, né? Comenta aí, para que a gente também possa estar rezando, né, mãe? Porque como a mãe falou, ela é intercessora e ela batalha pelas almas, né? Então, pode comentar aí para que a gente também possa estar rezando por você. E tem uma pergunta aqui, mãe. Essa pergunta ela é polêmica, porque eu estou aqui e eu sou sua filha, mas eu preciso que a senhora nos fale um pouco sobre como é criar filhos em um mundo tão caótico que nem o nosso. Criar filhos que tenham um coração de Deus, que buscam a Deus, sabe? Pra mãe, nós somos em 4, né? Mas o Jean chegou na nossa casa um pouquinho mais velho. Como foi para a senhora, como mãe, nos criar e num mundo tão caótico como esse, nos criar para ser santos? Como é para a senhora? Como que é essa maternidade? É muito bonito, né? Mas é um desafio, né? Mas é um desafio. Até porque lá atrás, quando a senhora foi mãe, é diferente hoje, por exemplo, da Joyce e o Jeff sendo pais também, né? Como é que foi pra Que mãe? conselho que a senhora daria para alguém que vai iniciar a maternidade ou que quer criar os filhos segundo a vontade do senhor? O conselho que eu dou... Varinha, chinelo e cinto. Hoje a gente E ainda muita conversava oração. na mesa, né? Conversamos sobre isso. Porque não tem como educar uma criança, um filho, se tu não ter disciplina, né? Sim. Eu não concordo, né? De dizer que não pode bater numa criança. Não, tu não vai pegar um pau e vai dar na criança? Não é claro surrar. que não, É. não. Mas pegar uma varinha, a própria corrigir, palavra né? de Deus aqui, fala. em Eclesiástico 30, diz que nós, né, podemos pegar uma varinha e tacar, se for preciso, a hora de chamar atenção, não quer obedecer, tacar na bundinha da criança. Anota o versículo paz e mostra pro teu filho assim, ó, tá na palavra. Eclesiástico 30. A gente tem que fazer isso, porque senão as crianças vão crescendo, vão pegando idade, vai começar ali, ó, do 1 aos 5, dos 5 aos 10 anos, né? Até os 7 anos, a criança ela forma toda a sua Personalidade, né? toda a sua personalidade. E nesses 7 anos o pai tem que estar ali, né? Tem que. Entendeu? Primeiro catequista da família. O primeiro catequista é o pai e a mãe. E tendo 3 filhos com personalidade tão forte que nem a gente, assim, o Jeff, né? Eu e o Muita Miguel. oração ainda. É muita oração, mas eu fui a menos rebelde na adolescência. pronto. Ai. Eu fui a que menos A deu Ana trabalho. Beatriz, ela fazia... Que o Miguel nem chegou na adolescência ainda. A Ana Beatriz fazia as coisas escondidinhas. Não precisa falar. Tu falou. Mas graças a Deus, Deus teve uma experiência com Deus, com o amor de Deus, e vê a pessoa que ela é agora, né? Não é só ela, né? Nós membros de comunidade, né? Quantos? O Vládico, o menino dele aqui, ó, né? Os nossos irmãos de comunidade, quantos que têm filhos? Sim. Chame atenção, sim. O pai tem que ter autoridade pelo filho. A mãe também tem que ter autoridade. Mas uma coisa que eu aprendi com o Neri. Quando o pai fala, a mãe não fica retrucando o pai. Sim. Né? Não fica. Porque se o pai fala uma coisa e a mãe fala outra coisa, a educação do filho vai por água abaixo. Então, se o pai fala, eu não quero que tu vá lá, a mãe diz assim, não, tu pode ir. Tá errado. O filho cresce confuso, né? Entendeu? Entenderam? E vai também achar, às vezes, dependendo de como Sim. for, que não tem autoridade Sim. ou vai crescer, não vai respeitando. A Ana, ela quase não apanhou, né? Mas o Jeff apanhou. Mas ele apanhou, mas olha o homem que ele é agora. É verdade. Sim. Entenderam? E o bonito de Deus, gente, tudo está na palavra de Deus. A direção para a nossa vida, para a nossa família, tudo está na palavra de Deus. Essa semana eu tive, só para concluir, porque isso é confirmação, porque veio esse testemunho que aconteceu essa semana.
Eu trabalhei numa colação na quinta-feira, como cerimonial, né? Aí tava lá e tudo mais, eu tava organizando, orientando os pais. E daí a cerimonialista chegou pra mim e falou assim, Bruna, eu tenho uma função pra ti. Um dos formandos, ele é cego. E alguém precisa entrar com ele. Eu preciso que tu fique com ele. Daí eu falei assim, mas todo o tempo? Sim, tu vai entrar na pista com ele, tu vai subir a escada com ele, lá no palco tu vai ficar no lado dele, qualquer dúvida que ele tenha, se ele precisar de alguma coisa, tu vai auxiliar. Na hora de colar o grau, você vai com ele. Aí eu já comecei a ficar nervosa, né? Eu falei assim, gente, será que eu vou ter uma dupla, vou ter um diploma ali junto? Não, não é assim, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso? O que aconteceu? Eu comecei a ficar nervosa mesmo. E eu fui lá conversar com ele, ele é um homem de 39 anos já. A esposa dele veio me mostrar, ela me mostrou os comandos, como fazer, que ele vai segurar no meu cotovelo, que ele consegue ter a sensibilidade. E ela falou exatamente assim. O senhor depois falou isso comigo na sexta-feira, eu refletindo. Até partilhei com a Fernanda, minha formadora. E foi de encontro com o nosso tema, né? Que ela falou assim, ó, Bruna, na dúvida, faz o comando de voz, porque a palavra guia. A palavra é a que guia. Então, assim, na dúvida, se tu tá com dúvida de alguma coisa, como se portar, fala com ele, que a palavra vai guiar. E isso na hora eu nem, sabe? Mas refletindo um pouco mais sobre o podcast, conversando assim com a minha formadora, eu falei assim, meu Fernando, eu tava vindo pra cá e o senhor falou comigo, eu remoendo tudo que aconteceu, porque foi algo que até partilhei com a Gabi, a cerimonial que foi junto lá, né? Ela falou assim, ó, quando a Gi deu essa tarefa pra ti, eu pensei ainda, o senhor quer falar alguma coisa com a Bruna? E eu falei pra ela, eu confirmo, porque eu também fiquei pensando, por que eu? Tipo, eu nem tinha experiência, assim, às vezes pra Gi se sentir segura de fazer essas coisas, né? E daí eu vindo, né? E daí a palavra, até anotei no meu celular, na minha conversa na sexta-feira, que eu falei assim, escrevi assim, né? Quando a visão está turva ou quando estamos cegos, é a palavra que guia. Então, isso que me vinha no coração, assim, né? Às vezes você tá ouvindo esse podcast, às vezes você tá passando por uma situação que você realmente não sabe, né? Ouve, às vezes a gente partilhando aqui fala, não, mas isso pra minha realidade é impossível. Isso pra minha realidade é impossível. Você não conhece a minha situação. Você não sabe o que eu estou passando na minha casa. Você não sabe o que eu estou passando com meu marido ou com os meus filhos. Às vezes tem gente que vê e olha a nosso testemunho e fala, não é tão simples assim. Mas, quando a gente está com a nossa visão que a gente não consegue olhar além, é isso que o Senhor me falava, assim, né? E confirmava tudo aquilo que a gente tem falado. Porque a palavra guia. Seja ela a palavra de Deus, como a própria palavra que foi o próprio Senhor, né? A palavra é que vai guiar quando a visão estiver turva, quando os problemas acontecerem. Assim como lá atrás guiou a Dona Andréia e como nos nossos problemas, diante das nossas situações, é o Senhor que nos guia e fala também, assim o Senhor vai te guiar também. Assim o Senhor vai falar ao teu coração e Ele vai guiar. Porque não há nada que o Senhor não coloque a mão que não possa transformar. Isso. Então, irmãos, irmãs, assim, a família a família é uma bênção. Aqui vocês que vão casar, né? A Bruna, a Alessandra, o Vlad. A maior alegria para mim na comunidade é saber que é 5 ou 6 que vão casar. 5. 5 que vão casar. Esse ano. Tudo fruto de um carisma, fruto da palavra de Deus. Sim. Então, a minha maior alegria de ver, meu Deus, eles começaram solteiros, começaram a participar da comunidade, né? Fizeram todo aquele processo vocacional, todo aquele processo, todo o processo da caminhada da comunidade. Aí conheceram lá na comunidade os seus noivos, que vão ser esposo. Isso tudo é graça de Deus. Isso tudo é bênção de Deus. Isso tudo é manifestação de Deus através da palavra. Por que Deus nos deu o carisma? Palavra viva. Porque Jesus é o verbo encarnado, que quer encarnar no meu coração, que já encarnou no nosso coração, nossa comunidade Palavra Viva, mas Ele quer como um cerne dentro do nosso coração, porque a palavra de Deus, irmãos, irmãs, é uma bomba nuclear. Aleluia. É uma bomba. Eu estou desempregado.
Eu peço a luz do Espírito Santo. Espírito Santo, me dá uma palavra, me dá uma luz. Eu vou sair hoje com o meu currículo. Me ajuda, me dá uma palavra. Mesmo que ele vá lá e entregue o currículo dele, mas Deus falou na palavra, confia. Espera. É confiar e esperar que a mão de Deus já está lá. E foi muito de Deus, porque eu tava aqui, o Senhor tava gritando dentro do meu coração, Salmo 1, Salmo 1, Salmo 1, vai lá no Salmo 1. E daí eu tava lendo aqui, meditando o Salmo 1, que é um dos salmos preferidos da mãe, agora que me toquei. Preciso testemunhar uma coisa aqui em relação a ser uma mulher e um homem da palavra, dentro de uma família. O pai, desde que o pai e a mãe estão juntos, ele é o provedor da casa, né, mãe? A mãe nunca mais trabalhou. Só que o pai era autônomo, né? Nós tínhamos a oficina de carro, de lataria e pintura, né? E eu me lembro, isso eu sou prova viva, de muitas vezes o meu pai e a minha mãe rezarem pedindo a providência do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. E nunca nos faltou nada, irmãos. Nada. Nada. Porque tudo dentro da nossa casa, o pai e a mãe eram extremamente dependentes, são ainda, né? Extremamente dependentes da palavra. Assim, se a gente tinha uma vida estável, se a gente tinha uma vida boa, se nós conseguimos viver bem, é porque eles confiavam na providência e são homem e mulher da palavra. E o Salmo 1 fala o quê? Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios. Não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Ele a medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto aos riachos, dá seu fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem sucedido. E prospera. E a mãe falando sobre construir uma vida na palavra, é isso. Aquele que constrói a sua vida e edifica a sua vida na palavra, a vida prospera. Né, mãe? Prospera em tudo, né? Prospera materialmente, prospera espiritualmente. Eu como uma mulher de Deus, eu sempre tive comigo assim, ó. Desde quando eu tive um encontro com Deus, uma experiência com Deus, eu nunca me preocupei com as coisas do mundo. Porque, como o Neri, depois que eu me casei, só o Neri trabalhava. O que ele ganhava, o que ele provia para casa, para mim estava ótimo. Eu nunca fui uma mulher assim, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero... Não, nunca quis ser assim. Nunca quis ser assim. Eu sempre quis ser submissa e viver daquilo que ele provia. E o Senhor nunca nos deixou faltar nada. Muito pelo contrário, né, mãe? Sempre nos dava... E assim, a gente, por isso que eu digo que o meu matrimônio é um milagre de Deus, porque a gente vive a providência divina desde quando eu me casei com o Neri. Deus nunca deixou faltar nada. Bruna, eu posso te dar um testemunho aqui, vocês, minhas irmãs. Quando eu morava ali no Ademar Garcia, nós participávamos na Santa Paulina. Tinha uma dona de uma loja, lembra? Lembro. E como eu acreditava muito na providência, né? Aquela mulher, ela dava tanta roupa nova. Tanta roupa. E eu distribuía para todos aqueles que não tinham. Porque o segredo não é tu acumular, não é tu ser, como é que diz a palavra? Apegada. Tu tem que ser desapegada. Sim. Porque quanto mais tu é desapegado, mais Deus te dá. E nós vivemos assim num mundo, num tempo que as pessoas são apegadas. Eu só quero para mim, eu não quero para o outro. Não, o reino de Deus não é assim. O reino de Deus, a palavra de Deus nos ensina que nós temos que dividir. É um ato, é um gesto de amor. Vocês estão me entendendo? Sim. Porque a gente não leva nada. Eu olho assim a comunidade Palavra Viva. Às vezes a gente passa assim, ó, meses e meses que não fecha a meta. Pergunta para o Patrick. Eu não murmuro.
Mesmo não fechando a meta, eu glorifico ao Senhor. Sabe por quê? Porque Ele não deixa faltar nada. A gente olha a expansão da comunidade material. É uma expansão simples. E eu nem quero que saia daquilo ali. Porque enquanto eu estiver viva, enquanto eu ser cofundadora, meus irmãos, eu não quero que saia daquele patamar ali. Porque sair daquele patamar ali perdeu a essência, perdeu a virtude, perdeu o amor, perdeu o amor pela palavra, perdeu o amor pela adoração, perdeu o amor pelo Santo Terço, perdeu o amor pela Eucaristia, pela tradição, pela igreja. Vocês estão me entendendo? O que acabou, eu falo aqui, o que acabou com a nossa igreja, sabe o que é? É o materialismo. Sim, com certeza. Estão só preocupados com fazer, Externo, né? E as almas. A comunidade materialmente ela é simples, pobre, e eu nem quero, porque eu tenho consciência de como eu sou uma mulher de Deus, se perder tudo aquilo ali, acabou a essência do carisma. Quantas pessoas que eu vejo que começaram comigo, que não caminham mais, por quê? Porque pararam de orar, porque pararam de perseverar, porque se preocuparam com as coisas do mundo, como fala a parábola do semeador. Sim. Mateus 13. As coisas do mundo sufocaram. Os bens do mundo sufocaram. Vocês estão me entendendo? Eu falo aqui claramente. Eu não quero. Eu quero a simplicidade. Eu quero a sinceridade. Eu quero a verdade. Porque isso é a essência da comunidade Palavra Viva. Mas fruto do quê? Da palavra. Tudo que eu faço na comunidade é tudo pela palavra. A palavra é Jesus Cristo. Jesus, quando iniciou o mundo, ele iniciou-se pela palavra. Tudo foi feito pela palavra. E se Deus suscitou o carisma da comunidade Palavra Viva, é porque o Senhor sabe que muitos ainda recomeçarão pela palavra. Há uma Aleluia. promessa, né? Para esse carisma, né? Sim. Nos tempos atuais, Sim. né? Nós somos a voz de Deus que se levanta nos tempos atuais, né? E como o mundo carece por falta da palavra, né, mãe? Sim, como nós partilhava no início aqui, né? Nós, irmãos, quando Deus iniciou o mundo, nós partilhava isso aqui no início, né? Existia o pecado, existia tanta coisa, mas hoje nós vivemos um mundo que o pecado sobreabundou. Sim. Mais escancarado. Mais né? escancarado. A gente está vivendo em tempos em que o pecado Tá normal, visível, né? virou normal. Que normal. existiam muitas coisas que já existiam no passado, mas que hoje, é que nem a Andréia falou do aperfeiçoada ali, é que parece que as coisas têm cada vez mais se multiplicado, Mas assim, proporção disseminado, ao pecado, assim. né? Na época da mãe não era tão visível quanto nos dias atuais. Né? Não. É uma coisa assim de doido, é uma loucura que nós estamos vivendo. Sim. Mas para muitos está se tornando comum. Por isso que a gente precisa continuar falando, né? Para que isso não se torne algo comum na vida das nossas famílias. Outra coisa também, que eu acho que é uma abominação, esse caso de homem com homem, Sim. mulher com mulher. Olha, gente, isso Virou lindo, né? aos olhos de Deus para mim é uma blasfêmia, é uma coisa horrível. Deus fez o homem e a mulher, né? Para eles Se unirem, né? se unirem, ter filhos, multiplicar. Agora, como homem com homem, mulher com mulher, Se render à carne. se render à carne. Então, eu vejo assim que nós, como Palavra Viva, nós temos que denunciar Sim. isso. Há um relativismo religioso, há um relativismo, porque estão na igreja, mas fora estão fazendo tudo o que o mundo quer. E Deus não quer isso. Sim. Pode Pode falar. falar. E até, inclusive, isso que a dona Andréia falou, vem de confirmar a passagem que veio pra mim quando a gente estava rezando antes Sim. do podcast.
que fala de Isaías 50. O servo, certo do triunfo, aceita o sofrimento. E nos primeiros versículos ali, versículo 4, diz assim: o Senhor Deus deu-me a língua de um discípulo, para que eu saiba reconfortar pela palavra o que está abatido. Cada manhã ele desperta meus ouvidos para que escute como discípulo. E hoje nós, Palavra Viva, devemos, com a nossa língua que o Senhor nos deu, falar, proclamar a palavra como um discípulo, né? Sim. Para os corações que estão abatidos, porque muitas vezes Satanás ele entra nesse meio, né, dona Andréia, principalmente no mundo mais espiritual, de que e aquilo que até a Bruna falou, né? Ele tampa os nossos olhos, tampa os nossos ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. A voz de Deus. Que é a verdade que nos liberta, né? Sim. É como essa semana a liturgia fala, né? Em várias leituras, volta-te para o Senhor, né? Volta-te para o Senhor, né? Voltar para o amor, voltar a ouvir a voz de Deus. O que eu vejo, queridos irmãos, é que muitos daqueles que tiveram uma experiência com Deus, que experimentaram Deus, eles precisam recomeçar, voltar a escutar. Sim. Porque quando eu começo a escutar, a ouvir a voz de Deus, por mais que eu passe por muitas lutas, batalhas, provações, Deus sempre vai te dar uma direção. Sim. E vai te mostrar o caminho. E aqui eu preciso perguntar, me surgiu de perguntar isso, mãe, o que fez você e o pai permanecerem? Sabe? Porque, de fato, assim, né? Eu vejo muita gente que começou com a gente. Eu me lembro, né, do tempo da renovação carismática do pai e da mãe e depois da caminhada deles com as novas comunidades. Muitos começaram com vocês, mas pouquíssimos estão hoje. E o que fez você e o pai permanecerem nessa caminhada? O que fez nós permanecer é o amor a Jesus Cristo e a humildade, tá? Sim. Porque assim, tantas coisas que a gente já passou, que tu é testemunha, vocês que estão vendo, quantas coisas que a comunidade já passou, quantas adversidades, quantas batalhas, quantas provações, quantas coisas nós iremos passar até a eternidade, porque eu tenho que ter essa consciência. A tribulação vem, passa, mas eu já tenho que estar preparada para outra. Porque vem, né? Porque vem! Não é porque passou por uma tribulação que vai falar assim, pronto, passou. A minha tribulação da minha vida já veio e já foi. Não. Porque na tribulação, o Senhor nos leva mais para perto dele. Ele nos santifica. Ele modela, ele lapida o nosso caráter. Sim. Deus faz o que ele quer. Eu vejo agora, né, o Neri com aquela tribulação, tadinho. Com aquele problema de hernia de disco, né? Ele está com uma hernia de disco e está com um problema, né? Eu com o Jeff, a gente conversa. É tudo para a purificação dele, né? Nós ia partilhando, tadinho. Ele atende com dor. Sim, ontem, né? Eu fui visitar uma pessoa com câncer, ele com dor. Mas aí eu faço essa pergunta para vocês, irmãos. Se fosse você ia? Se fosse você ia, Ana? Não, ia, já me conhece. Se fosse você ia, Patrick, Vlad, Bruna. É verdade. Então é por amor, é uma causa, é por uma causa. É por amor a Jesus, é por amor à cruz. Gente, eu tenho tanta experiência com Deus através da cruz. Desculpa. Não, capaz. A cruz tinha saído do meu quarto e agora ela voltou de novo. Mas às vezes, olha a experiência. Eu fico deitada ali na cama. Eu fico olhando Jesus crucificado. Contemplando as chagas da mão, as chagas dos pés, as chagas do coração. E eu penso, tanto amor. E às vezes eu até me pergunto, o que eu estou fazendo, Jesus? Será se eu estou vivendo mesmo esse amor que tu viveu por mim?
Esse amor doação, esse amor entrega, será se eu estou vivendo esse amor? O amor pelo irmão, quando chega lá um filho do recomeço, ele chega todo estraçalhado. Aí eu fico pensando, se eu não tivesse esse amor de Deus, esse amor ao irmão, eu ia acolher um filho do recomeço. Eu não iria. Porque para o mundo eles são o quê? São lixo. Entenderam? Isso é amor. Então, assim, eu tenho muita experiência com Deus através da cruz. Porque desde quando eu tive uma experiência com Deus, a minha vida sempre foi cruz. E essa cruz nunca me deixou sair de perto dele. É o contrário. Essa cruz me leva mais a experimentar o seu amor, a sua graça. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Não importa as cruzes. Seja uma mulher da palavra. Seja um homem da palavra. Seja uma consagrada da palavra. O que eu quero dizer para vocês, se vocês serem homens e mulheres da palavra, vocês não vão ser enganados por Satanás. Vocês não vão ser enganados por vozes. Tantas vozes. Tantas coisas que a gente está ouvindo. E isso tudo, se a gente não ter um coração escancarado, rasgado, a gente se distancia da presença e da graça e do amor de Deus. É verdade. Meu Vocês Deus. estão me entendendo? Sim. Forte, né? A dona Andréia, ela é assim, na comunidade. A dona Andréia está lavando roupa e está rezando. Às vezes ela se Isso é distrai, verdade, tá? mas ela volta e começa a Ave Maria, senão o sangue de Jesus. A dona Andréia, eu vejo as coisas, a mão de Deus nas pequenas coisas. Limpando um banheiro, varrendo uma brita. As coisas que são mais sacrificosas, eu gosto de fazer. Varrer as folhinhas da brita lá, que todo mundo, né, Jesus provado, tá ali, a dona Andréia gente, tá ali. Jesus está ali, está no escondido. Jesus eu estou aqui hoje com vocês aqui falando, gente, eu não gosto de aparecer. Eu não gosto. Eu tenho preocupação. Olha, eu abro meu coração como uma mulher de Deus. Eu me preocupo com os meus filhos, meus irmãos de comunidade. Eu me preocupo. Eu me preocupo porque nós temos que ter pé no chão. Tudo é para a glória de Deus, não é para a minha glória, não é para a glória do seu Neri. Tudo é para a glória de Deus. Estou indo para a missão. A missão vai ser para o mundo todo, mas é para a glória de Deus. Não é para vanglória, não é para orgulho, não é para soberba, porque senão Deus vai puxar o tapete. É verdade. Como a palavra de Deus hoje lá abre lá em Oséias 6. O mesmo que fere e cura, né? Isso. Vocês estão me entendendo? Olha que lindo. Eu estou abrindo o meu coração, eu me preocupo. Oséias 6, Não, versículo 1. É o primeiro versículo ali. Quer que eu leia? Sim. Vinde, voltemos ao Senhor. Ele feriu-nos, ele nos curará. Ele causou a ferida, ele a pensará. Ele nos dará de novo a vida em 2 dias. Ao terceiro dia, ele nos levantará e viveremos em sua presença. Apliquemo-nos a conhecer o Senhor, sua vinda é certa como a da aurora. Ele virá em nós como a chuva da primavera que irriga a terra. Quem te farei, Efraim? Que te farei, Judá? Vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho que logo se dissipa. Por isso é que os castiguei pelos profetas, e os matei pelas palavras de minha boca, e meu juízo resplandece como o relâmpago, porque eu quero o amor mais que os sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Porque é assim, ó. Quanto mais a gente se colocar diante de Deus como nada, como um grão de areia, porque tudo ele faz. Quantas vezes lá dentro da comunidade eu digo assim, Senhor,
Eu não sou nada sem ti. Nada. Eu cheguei, quando me falaram que eu vim aqui com vocês falar, eu chorava. O que eu vou falar? Mal sei falar. Eu só tenho a 4ª série. Eu só vou falar do quê? Falar que eu amo Jesus, que Jesus está comigo. Muitas vezes nem sei falar. Mas o que Jesus queria que eu falasse? Falasse isso que vocês estão escutando hoje. Exatamente. Entendeu? Que é o que precisa É ser preciso. E uma coisa que eu friso aqui, amados irmãos de comunidade, você que está nos vendo, nos ouvindo, nunca se esqueça, eu só vou dar fruto, eu só vou crescer se eu reconhecer que sem Deus eu não consigo nada. Sim. Gravem isso. Se eu tenho uma família de pé, é porque eu reconheço que eu dependo de Deus para ter uma família de pé. Eu reconheço que eu tenho uma família abençoada. Eu reconheço que se eu não tiver Jesus, eu não vou chegar em lugar nenhum. Eu tenho o Jean, né? O meu filho do coração. Ele, quando veio para minha casa, veio com 20 anos, né, Ana Beatriz? Foi. Eu vou falar dele agora, que o Espírito Santo está mandando eu falar. Ele era um usuário de droga, né? Morou conosco. Não sei quantos tempos a gente ficou lá no Ademar Garcia com ele, né? Porque não sei quantos anos ele ficou lá conosco. Mas depois que a gente abriu a comunidade, ele foi para lá conosco, fez uma experiência de vida, né? Saiu da comunidade. Mas está na vida dele, na rotina dele, no trabalho dele, com a sua família, casado, tem 2 filhos. Mas ele não vai na igreja, não está indo mais. Mas o que é a minha missão de mãe? É orar. Continuar E não rezando. se preocupar se ele vai vir amanhã, se ele vai vir a semana que vem, se ele vai vir o ano que vem, se ele vai vir daqui a 2 anos, 3 anos. Não, eu não posso desistir do Jean. Eu tenho que continuar orando pelo Jean até ele voltar para o braço do Pai, para o colo de Deus. Glória a Deus. Vocês estão me entendendo? Sim. É isso. É isso. O meu falar, o meu agir na comunidade é aquilo que vocês vejam eu testemunhar. E ela é assim mesmo, tá, gente? Ela é assim mesmo. Exatamente. A gente tava conversando assim, tava falando com o Marco até uma vez que eu falava assim, a dona Andréia nunca participou do podcast, né? E, não foi com o Marco, conversei com a Tami. Eu falei assim, só que a dona Andréia sempre tá por trás, né? Dona Andréia tá com o tercinho lá atrás rezando, a dona Andréia tá sempre ali intercedendo, volte meses acontece o podcast, tá acontecendo, a dona Andréia botava a cabeça lá por dentro para olhar, quando a gente tava fazendo na comunidade, né? Então, a dona Andréia não gosta de aparecer, mas em tudo que acontece na comunidade, ela tá sempre intercedendo, porque são famílias que estão sendo restauradas, né? São vidas, a gente sempre fala, né? Nós estamos lidando com vidas. E o carisma brotou no coração da dona Andréia de Sioneri não foi por uma razão, né? Então, isso tudo assim é edificado porque a palavra sempre está presente com a gente. A palavra sempre acompanha a comunidade Palavra Viva. Porque enquanto a palavra estiver viva dentro da comunidade, a comunidade vai viver. E isso sempre vai ser, né? Para a honra e glória do Senhor. Porque a partir do momento que isso começar a ir por outro caminho, o Senhor vai arrancar esse carisma. O Senhor vai arrancar isso. O Senhor não vai permitir. Isso. É isso aí. Então. E eu acho que nesse mês das mulheres, né? Que nós comemoramos dia 8 de março, o Dia da Mulher, não tinha outra pessoa para trazermos, né? Meu Deus. E acho que eu nem cheguei a falar isso pra mãe, mas a gente tínhamos levantado... Isso é testemunho, né? É graça. Acho que eu nem cheguei a comentar isso com a mãe. Nós tínhamos levantado o nome de 3 mulheres. E iríamos rezar naquela semana para discernir qual seria... qual dessas 3 mulheres seria. E nenhuma delas era mãe. Detalhe. Mas algo nos incomodou. Sim. Durante a semana, naquela semana... Alguém nos incomodou. Alguém nos incomodou. E durante aquela semana, a mãe, o Paulinho mandou bem assim... Sinto que o nome da dona Andréia deve estar aí.
Aí a gente falou assim, no sorteio, porque a gente decide tudo como foi a eleição de São Matias, né? A gente faz Sim. tudo no sorteio. A gente Porque reza, a gente põe os reza. papelzinhos e... igual foi São Nossa Matias. Aí foi uma confirmação atrás da outra. Pra Alessandra veio a mãe, né? Pra Bruna também, pro restante dos irmãos também. E ali a gente viu manifestar daquilo que o Senhor queria. Sim. Não é o que o mundo nos prega de como deve ser mulher, mas é o que o Senhor quer de mulheres de Deus. E é por isso que ela E foi tá aqui muito hoje. engraçado que antes de pegar o nome da Dona Andréia, primeiro foi aberta a palavra. É verdade. Então, quando estava rolando o grupo de oração, peguei a minha palavra de Deus, pedi para o Senhor me inspirar, abri a passagem e falava, né? Ser corajoso e porta-te como homem, né? Na passagem fala. Mas aí depois, quando eu abri, que eu vi que era a Dona Andréia, eu falei assim, ai, gente, é isso aí. Não sei vocês, mas... Eu vou dar um testemunho para vocês, né? São tantos testemunhos, né? Até a gente testemunha com a vida, né? O maior testemunho é testemunhar com a vida, né? Eu nunca esperava, mas sempre rezando pela minha mãe, pelo meu pai, né? Depois que a gente sempre está indo lá ver eles, fica lá uns dias para descansar. Eu sempre rezando pela conversão da minha mãe. E graças a Deus, agora eu posso ver o fruto. Claro, ela está naquele andamento ainda de mais nas missas, mas o que mais me chamou a minha atenção é ela. Nunca foi, né, Ana Beatriz, de Rezar terço, nada. E com o meu testemunho de filha, todas essas vezes que eu vou lá no sítio, pode perguntar para Ana, eu não deixo de rezar. Uma vez. Porque eu penso assim comigo, ó, eu vou para férias, eu saio uns dias, eu vou para quê? Para acrescentar nesse descanso a escutar a voz de Deus. O que Ele quer falar comigo? E o mais bonito é que quando eu vou, eu rezo mais, eu leio mais a palavra, eu leio as histórias dos santos, porque o meu desejo é querer mais e mais de Deus. Porque eu não me vejo mais no mundo. Vocês estão me entendendo? A Ana chega assim, a mãe tem que passear, sair, viajar. Eu não sou, o meu mundo é Jesus e pronto. Vocês estão me entendendo? Não que seja errado, tá, gente? Porque eu, inclusive, viajo bastante, eu gosto bastante. Ela Não, sabe. muito viajar. Nada contra de vocês viajarem. Mas é que a missão da senhora é outra, A minha né? missão Essa é a é missão outra. dela. Vocês estão me entendendo? Sim. Às vezes eu vou com o Neri para missão, para Florianópolis, ele tá lá atendendo. Eu tô lá no quarto, gente. Eu rezo o dia inteiro. Sim. Eu faço meu retiro espiritual lá o dia inteiro. Eu fui esses 2 dias, coitado que ele foi todo, né? Todo doente, todo, né? Todo chagado. Reza que é a pelo nosso chaga Fernando. dele, né? Todo A chaga é a chaga de Cristo que ele está carregando, né? Mas, assim, eu vejo, assim, esses 2 dias, segunda e terça, eu fiz o meu retiro espiritual. Vocês estão me entendendo? Sim. Eu não vou lá para tomar banho de piscina, que tem piscina, fazer caminhada na praia, ver... Não! O meu mundo é esse. Deus me quer assim. E se eu querer desviar, eu não consigo mais. Vocês estão me entendendo? O meu mundo é esse. Mas isso é ser uma mulher da palavra, Sim. né, Dona Andréia? Não, nada contra. Vão viajar de avião. Sim. Vão. Mas eu vou Mas ficar rezem. aqui Mas na eu minha vou missão. ficar na minha missão. Sim. A minha missão é ser uma mulher de Deus. Sim. Eu acho interessante. Uma vez eu partilhei isso com o Alex, com o seminarista Alex. Ele foi me levar lá no sítio por causa que a minha mãe estava doente. A minha mãe estava doente, eu saí para ir lá cuidar dela. O gesto de amor. Qual é os 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E honrar pai e mãe. Sim. Né? Se a minha mãe ficar doente, eu vou cuidar dela, sim. Sim, com certeza. Vocês estão me entendendo? Sim. Mas eu com o Neri vamos para lá e para cá. Passemos em Camboriú, passemos em
várias cidades assim. A gente não entra, não vai. É porque já é meu e do Neriço. Isso Não tem como dar. E é engraçado, tá, gente? Porque os dois nasceram em praia. Entenderam? Só que passou deles e foi direto pra filha, entendeu? Aí vocês perguntaram, dona Andréia, a senhora tem vontade de ir lá no Rio de Janeiro? Não tem. Se for, foi, né? Se não for, tá tudo bem passear, também. não. Mas se for pra ir num retiro, se me convocarem, eu vou. Sim. Quer ver pra ir visitar a favela, né, mãe? Entendeu? Mas assim, essas coisas não... Bruna, não é porque eu quero, é algo Não, que mas já a gente é sabe. É dela. meu. Essa semana, a Ana assim... Essa ai, semana eu tava vou brava. viajar. Essa semana tava... Aí eu disse assim, não. Aí ela já disse, ai, como a mãe é pessimista, negativa. Não é assim. Mas é que isso é curioso porque a gente vê que, por exemplo, cada um de fato tem um chamado Muito, ou alguma sim, forma de muito. lidar. Por exemplo, tem pessoas que realmente às vezes precisam ter uma viagem, alguma coisa para poder às vezes aproveitar de alguma outra forma. Para dona Eu Andréia, sou essa a dona pessoa. Andréia é até simples até no início. Para ela assim tá bom, se não tá bom, não tá bom. Ô, A dona- insistência de tirar férias, gente, todo final do ano, o Jeff não tá aqui, mas ele é testemunha. De a gente sair, ter um momento de família, é minha, do Jeff e do Miguel. Porque depender dos dois, é 100% pra comunidade. Eles são pela missão, é a vida, Exatamente. porque na verdade esse é o chamado da doação da vida deles, né? Entenderam? Ô, dona Andréia, a gente poderia ficar muito tempo aqui conversando, porque de fato, além de a senhora, a gente sabe que a senhora gosta de falar, assim, né? Ela não gosta de aparecer, mas ela gosta Mas de ela falar. gosta de falar. E é muito bom poder ouvir parte desse testemunho. Eu tenho certeza que muitos que estão ouvindo agora nem sabem, às vezes, de uma coisa ou outra que a dona Andréia partilhou aqui. E a gente fica muito feliz com isso. Para a gente encerrar, um breve conselho, a gente sempre pede que os nossos convidados façam um corte. E a gente queria que você pudesse olhar para a câmera e falar um conselho para essa câmera aqui, né, Jean? Essa aqui? Isso. Dar um conselho para essas mulheres e falar assim, ó, hoje nosso tema foi Mulheres da Palavra, né? Um breve conselho para encorajar essas mulheres que estão A nos serem da ouvindo. Hã? A serem da Isso, palavra. a serem da palavra, a perseverar, a ter coragem, a assumir. Não, eu vou ser uma mulher da palavra. O que a senhora tem para dizer para todas essas mulheres e homens também, né? Maridos e esposos dessas pessoas que estão nos assistindo. Que eu gostaria de falar para vocês que vocês têm que tomar decisão. A minha decisão é ser um homem e uma mulher da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Porque sem decisão não acontece nada na nossa vida. É a decisão de largar tudo, de renunciar tudo para estar adiante da presença de Jesus. Principalmente a perseverar. Porque não tem que estar unidos à palavra, à perseverança, a tantas coisas que Deus tem para nós, que são tantas coisas. A nossa igreja é maravilhosa, é linda, né? As histórias dos santos, a Santa Missa todo dia, a confissão, é decisão. É decisão querer ser santo. É fácil ser santo? Não. É, Vlad? Não é fácil. Todo dia tu tem que morrer. Mas para eu morrer, eu tenho que me decidir. Os santos se decidiram. Os apóstolos se decidiram por Jesus. São Paulo apóstolo não era um perseguidor, não virou Paulo apóstolo? Então, não importa a vida que eu vivia, vida de pecado, de mazela, de lixo. O que importa é a hora que tu toma uma decisão. Agora eu largo tudo por causa de Jesus, por causa da igreja, por causa da palavra, por causa de Jesus que me ama. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. E foi um podcast e tanto. E se você puder deixar guardado, lembre-se dessas palavras. Amor à cruz, doação e renúncia de si mesmo. São essas 3 palavras-chave que fazem uma mulher de Deus, não é mesmo? Isso mesmo. Temos aqui o nosso exemplo. E, mais uma vez, nós queremos
louvar e agradecer a Deus pela vida de cada um que nos ajuda a estar aqui. Se esse podcast hoje aconteceu, se estamos aqui, foi graças aos nossos patrocinadores que estão conosco, que estão caminhando conosco, que sempre estão nos ajudando. Queremos agradecer pelo Nabrasa, por mais uma vez, né, estarem nos apoiando, cuidando de nós, nos ajudando a manter e cada vez mais crescer, né? A mãe falou muito sobre simplicidade e no simples nós crescemos, né? Porque queremos dar o melhor para a evangelização. Então, obrigado à galera do Nabrasa. Hoje... Até se você for lá no Nabrasa, da última vez que a gente foi, e a gente foi super, muito bem recepcionado, Sim. né? No simples, eles são realmente, no simples, eles verdade. nos acolhem, né? E fale atende. que foi lá através Do Na podcast. Mesa, né? Queremos agradecer também os nossos irmãos da Agraciada Totus Tus, Paulinho e Simone, que eu sei que sempre estão nos acompanhando. Paulinho está na sua missão com a sua mamãe, lá de longe, né, intercedendo por nós. Muito obrigado pelo sim de vocês, por nos ajudarem sempre. Queremos agradecer mais uma vez pela Metanoia Store, os nossos irmãos Ivanildo e Narali. Muito obrigado, irmãos, pelo carinho, pelo cuidado de vocês, por esses brindes maravilhosos, né, que vocês nos deram. Muito lindo. Eu acredito que a mãe já vai colocar lá em cima da cômoda do quarto dela e do pai, né, para todos os dias acordar e ver. Ficou muito bonito. Muito obrigado, Ivanildo. Muito obrigado, Nara. E por todos os patrocinadores que nos mantêm de pé, que nos ajudam. E como a Ali falou no começo, você que quer apoiar esse chamado, você que quer apoiar o podcast, que quer que esse meio de evangelização alcance mais almas, entre em contato conosco para que você também possa ser um patrocinador e estar nos ajudando, né, a continuar evangelizando. E não só como patrocinador também, mas como também ajudar a comunidade. Tudo isso que a dona Andréia partilhou aqui para nós hoje é para manter uma obra, né? É tudo isso que o testemunho, aquilo que ela carrega. Ela falou que ela não participa, não assume os ministérios, mas a verdade é que tudo vem para o lombo da intercessora, né? E a nossa intercessora maior é a nossa cofundadora. Então, uma coisa que eu sempre ouço, e eu sei que é uma frase assim que é verdadeiramente sincera, é que quando você ajuda uma obra de evangelização, você se torna um evangelizador também. Então, se existe alguma contribuição, se você quer se tornar um benfeitor da nossa comunidade, se você, às vezes, já é um benfeitor, mas sabe que sobrou aqueles R$20 a mais e você fala, nossa, R$20 a mais, Bruna? Mas o R$20 a mais que você faz a sua doação faz muita diferença. Então, se por acaso você sentiu no seu coração, queira fazer alguma doação para a nossa comunidade, entre em contato também. Se eu não me engano, tem o nosso QR Code ali na tela. Entre em contato, fala com a comunidade, conheça, né? Fale com o Patrick, com o Enzo. Entenda o que é ser um benfeitor da nossa obra. Com toda certeza eles vão gastar tempo para você também fazer parte disso junto com a gente. Exatamente. E aqui nós temos uma novidade para a mulherada. Muito aguardado, muito esperado. E acho que é um dos retiros que eu mais amo dentro da... Já falei que é retiro, né? Eita, Ana! É um dos momentos mais esperados no ano para nós, mulheres da comunidade. E esse especial, em especial esse podcast, é para a divulgação desse retiro, o nosso retiro de mulheres. Oh, glória. Agora em maio. Fique de olho nas nossas redes sociais. Se atente lá na data, no horário, quando vai ser, como vai ser para se inscrever. Logo mais nós teremos o Mulheres da Palavra. Glória a Deus! É isso. Mulheres da palavra. Da palavra. Cheias do Espírito Santo. Aleluia. Oh, Então glória. nos acompanhe nas nossas redes sociais, porque logo mais soltaremos o restante das informações desse momento para ser vivido entre nós, mulheres que buscam ser santas e mulheres da palavra. Não é mesmo? Isso mesmo. Então já vamos dando tchau, né? Pra você, tchau pra todos aqueles que nos acompanharam. Fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. E contamos sempre com a ajuda de vocês, com as visualizações, com as curtidas e com os compartilhamentos. É nóis. Amém. Tchau.